Você sabia que as feridas do pé diabético, como o uso da oxigenoterapia hiperbárica, diminuem até 4 vezes o risco de amputação dos membros? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Na Bendito G, em agosto, além de modelos especiais, você tem descontos especiais. Venha e confira a coleção de inverno com 50% à vista e 40% a prazo. Na Bendito G, na Avenida Silva Paz, 443. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Tchutchucão Pet Shop, há 10 anos oferecendo banho, tosa, rações, vacinas, medicamentos veterinários e uma ampla linha de produtos Pet Shop. Agora, para você viajar tranquilo, dispomos de hospedagem no Bolacha, aberto de segunda a sábado das 9 ao meio-dia e das 14 às 21 horas e nos domingos e feriados, aberto no Cassino das 17 às 20 horas. Em Rio Grande, na rua Benjamin Constant, 563. Telebusca 3231-1631. E no Cassino, na Avenida Rio Grande, 401, Sala 109, telefone 3236-3070. Ginasul Postes, com a fabricação e venda de postes residenciais, em concreto ou madeira, no padrão CE, entregues e colocados. Também com fabricação de mourões, meio-fios e comércio de materiais elétricos. Não perca tempo por aí. Poste é na Ginasul Postes, em até 8 vezes sem juros. Na Avenida Itália 1350 e na Rua 24 de Maio, esquina Osório, em frente à CE. Fones 3230-1535, 3230-7502 e 3035-7502. Canal Dente Convênios. Há mais de 10 anos crescendo com o Rio Grande. Médicos, dentistas e laboratórios ao seu alcance. Rua Marechal Floriano 554. Telefones 3231-2098 e 3231-5441. Se informa, é um sucesso. Jockey Club Master, reservas na primeira fase concluídas e a segunda fase com reservas em andamento. Faça já sua reserva, não perca esta oportunidade. Apartamentos de 2 dormitórios, estacionamento com acesso RFID, playground, quadra de esportes, recanto de lazer, espaço pet, piscina adulto e infantil, espaço gourmet e fitness. SEI, líder em empreendimentos imobiliários. Acesse agoraeusei.com.br ou na Andrada 180. Você sabia que apesar dos resultados positivos serem comprovados por pesquisas em todo o mundo, poucos sabem que a oxigenoterapia hiperbárica é um método terapêutico eficaz no tratamento de feridas e escaras de decúbito? Centro de Medicina Hiperbárica. Na Bendito G, em agosto, além de modelos especiais, você tem descontos especiais. Venha e confira a coleção de inverno com 50% à vista e 40% a prazo. Na Bendito G, na Avenida Silva Paz, 443. Boa noite, Rio Grande, boa noite, Pelotas. Com oferecimento do cartão de desconto Canal Dente, Tchutchucão Pet Shop, Ginasul Postes, Centro de Medicina Hiperbárica, SEI, Estrasburgo Empreendimentos Imobiliários, Loja Estevam e Lojas Bendito G, entrando no ar mais um programa Conexão Sul, prometendo conectar nossa região com todo o nosso estado, com o nosso Brasil e com o mundo, falando aqui, debatendo as principais manchetes, os principais assuntos que mexeram com a semana nesse nosso grande Brasil e nosso mundo. Lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandando e-mail para conexãosul@globo.com ou mensagem de texto para SMS celular 81340316. Essa semana nós teremos um programa, mas teremos uma continuação com a secretária de Saúde, Vera Silva, mas ela não compareceu, né? Não veio, prometeu vir, não veio.
Tá? O programa estava à disposição, até porque foi a manifestação dela no final do programa, lamentou ter pouco tempo para responder as perguntas. E eu fiz novamente um programa, né, para que ela viesse aqui, então, responder as perguntas, mas ela não veio. Tá? Hoje nós temos a presença do Érico Strasburg, aqui, nosso sócio, mas temos a presença do Ralilinho de Souza, que é o nosso sócio aqui do escritório Lindemeyer, né, o homem que agrada a todos. E convidado especial, mais uma vez aqui, o acadêmico Fernando, de Medicina, que veio aqui presente também. Nos e-mails, Sibeli Martins, nas câmeras, Mauro Lamin, no apoio, Norma Ferreira, e lá na técnica, o Alan. Vamos dar com calma então, né? Boa noite, Rally. Desde já quero agradecer o elogio que tu faz da minha pessoa, de que agrado a todos. Não tenho essa pretensão. Aliás, nem Jesus Cristo agradou, né? Então a gente sabe que alguns a gente não agrada, outros a gente agrada, até porque isso também com relação a ti e a todo mundo que tem opinião, certamente ao nosso debatedor, e quero já saudar também a Sibeli, o pessoal da técnica, né, a Norma que está com a gente. Aliás, a Norma está hoje com a gente, mas estará fazendo uma turnê por São Paulo nos próximos dias, vai nos abandonar, mas tem um compromisso de voltar logo em seguida. Quero aproveitar então a noite de hoje, mandar uma saudação especial para todos os nossos telespectadores. Você dizia agora há pouco, né, como as pessoas têm nos procurado na rua, interagindo pelo Facebook, mandando mensagens. É esse o objetivo do programa, né? O objetivo do programa é debater os assuntos, é trabalhar os temas pelos mais diversos pontos de vista, né, oportunizar a participação das pessoas interagindo com o programa, e o pessoal está gostando, né, Augusto? Tá? E você é testemunha que todas as pessoas que são convidadas para vir aqui, às vezes a gente concordando ou não com certas posições, com certas ideologias, né, a gente aqui tenta ser o mais democrático possível e a gente trata bem, né? É verdade. Nunca nenhum convidado aqui recebeu tivemos momentos quentes. Não, tivemos momentos quentes de debates bastante... Até os e-mails, a gente aqui não tem marco regulatório, aqui não tem censura. Mas até os e-mails, às vezes vem uns e-mails assim meio mais forte, né, Bozetti? Mas a gente não deixa de ler, mas só diminui um pouquinho, né? Mas não deixa de ler. Bozetti, pode mandar e-mail que vai ser lido. A gente só, de repente, corta 2 ou 3 termos ali. Bozetti, que é um dos principais, eu diria, talvez o principal articulista aí dos blogs, do Facebook, é que talvez a linguagem que o Bozetti interage na rede mundial de computadores não dê para transcrever ela na íntegra aqui no programa. Mas a gente lê. Mas o conteúdo da ideia dele, a gente tem que ter a obrigação até de ler e divulgar. E aí, Fernando? Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. Saldo a todos os debatedores, a você, Augusto. Obrigado pelo convite novamente. Tá certo. Bom, antes da gente entrar nos assuntos de saúde, mas eu achei interessante aqui, né, fazer um preâmbulo. Então, numa das mais longas entrevistas que um pontífice já deu a um grupo de repórteres, no retorno agora do Papa do Brasil para Roma, no seu voo, ali nos sacolejos do mau tempo, o Papa surpreendeu o mundo, né? Esse Papa Francisco, o Papa dos pobres, como vem sendo dito, que vem surpreendendo a todos a cada dia, mas ele tocou em assuntos que o próprio Vaticano, né, ficou meio assim, e o mundo também, assuntos que antes eram certos tabus, mas que o mundo tem que pensar, né? O Papa falou sobre a questão dos gays, falou sobre a questão do divórcio, né, a questão da valorização da mulher, então temas realmente que a Igreja não gostava muito de tocar, mas o Papa parece que veio com vontade de, né, não deixar pedra sobre pedra e acabar com dogmas, acabar com mitos e conversar. O que eu concordo plenamente, né? Nós estamos aí em 2013 e os assuntos não podem mais ser jogados debaixo do tapete, não pode ser mais escondido. Então, mais uma vez, eu cada vez me simpatizo mais com esse Papa que parece que veio para mudar, né? Vai existir uma igreja ou um mundo religioso, né, considerando assim como católico, nós pertencemos à civilização ocidental antes do Francisco e depois do Francisco. Não, a passagem do Papa tem um conjunto de símbolos importantes e que marcam talvez aí um novo momento da Igreja Católica. Primeiro, a entrevista que ele concede à Rede Globo, ela é a primeira entrevista a um canal de televisão onde ele aborda de forma aberta um conjunto de temas importantes,
né? Os problemas do Vaticano, da Cúria Romana, um conjunto de situações, de posições que até então ele não tinha expressado. Na sequência, ele faz o pronunciamento no avião. Mas em todos os pronunciamentos, o que chama atenção é a linguagem fácil, né? A linguagem direta, sem muitas parábolas ou metáforas, a linguagem objetiva e a simplicidade com que ele se manifesta sobre os principais pontos. Outra questão importante que é possível concluir nesse momento é a retomada do papel da Igreja Católica no Brasil e na América Latina, né? Talvez um pouco distanciado nos últimos períodos, perdendo espaço para a igreja evangélica, e aí ele usa, inclusive, aquela referência que ele faz na Argentina, fazendo uma análise de alguns lugares onde a igreja não ia, e as pessoas estavam na igreja evangélica, mas tinham ainda a imagem dos santos guardada dentro do guarda-roupa. Simboliza um pouco isso. Não é de graça que o Papa tem a característica que tem e retoma um papel importante na questão da América Latina. E o número de jovens, o número de pessoas, se falou em 1 milhão, se falou em 2 milhões, mas passou dos 3 milhões na missa de encerramento, no ato, né? O ato mais gente que no Réveillon, né? Mais gente que no Réveillon. Eu relatei aqui, a minha enteada Brenda, que milita no movimento católico, no movimento de jovens, ela esteve presente, acompanhou a semana toda, ela ficou em Campos, né? Campo do Goitacás? Não. É Campo Grande. Ah, Campo Grande. Lá onde ela rompeu a adutora. Isso, ela ficou lá. Ali. E ela acompanhou a trajetória do Papa. E ela relatando as mais diversas representações de todos os países do mundo, o quanto foi grandioso esse momento. E certamente as pessoas saem do Rio de Janeiro renovadas, voltam aos seus lugares de destino, com a certeza e com a possibilidade de estar renovando a sua convicção na Igreja Católica na difusão daquilo que o Papa, do pensamento que o Papa trouxe para o Brasil. Um marco, a vinda do Papa ao Brasil foi um marco na Jornada Mundial da Juventude. E aí, Fernando? Eu tenho uma simpatia pessoal por esse Papa, eu não exerço, não pratico qualquer tipo de religião, entretanto eu simpatizo com a figura pessoal dele, eu achei uma entrevista absolutamente brilhante, e especialmente no que se refere aos jovens, no sentido de ele afirmar que os jovens necessariamente devem ser inconformados, devem se manifestar sempre, necessariamente... Mandou os jovens para a rua. Né? Exatamente, contra a alienação, a favor de uma maior conscientização dos jovens, e eu acredito que isso pode ser trazido de uma maneira muito direta para a realidade nacional, no sentido dos protestos que ocorreram no Brasil, né? E especialmente no que se refere a uma área com a qual eu tenho mais intimidade, no que se refere à saúde pública, não é? Eu acho que todos acompanharam que na última semana o governo federal acabou recuando no que se refere à expansão do curso de medicina em 2 anos, na ampliação do curso de 6 para 8 anos, e agora eles colocam estes 2 anos como obrigatoriamente contando como residência médica. Ou seja, há 2 semanas atrás o governo pregava que essa era a solução verdadeira para uma maior inserção do profissional no SUS, uma maior inserção do aluno de graduação no SUS, e a resolver os problemas da saúde da população. 2 semanas após, essa solução simplesmente não serve mais, mudaram completamente, o que demonstra que o governo está absolutamente perdido, absolutamente agindo sem convicção, sem coerência, sem uma condução técnica das coisas no que se refere à saúde pública. Está agindo promovendo soluções eleitoreiras, simplistas, feitas para o próximo período, para o próximo ano, e não focando nas questões estruturais que são necessárias para que efetivamente nós resolvamos os problemas da população. Nós temos um cuidado muito grande em relação a essa nova proposta. Nós necessitamos de maiores informações, ao passo que não há ainda a garantia de que essas vagas de residência serão efetivamente ampliadas com qualidade. Já há uma informação de que 40% dessas vagas de residência vão ser para a medicina da família e comunidade. Ou seja, mais uma vez o governo pretende, de uma maneira ditatorial, totalitária, cercear a liberdade individual dos alunos de medicina. Eles pretendem que o aluno, se deseja, por exemplo, fazer uma residência médica em cirurgia geral, em oftalmologia, ele não pode. Ele tem que fazer em medicina da família e comunidade, porque esse é o interesse do país. Ou seja, simplesmente isso não é uma atitude democrática, não foi dialogada com as entidades, não foi dialogada com as instituições federais de ensino superior. E nós vemos o governo mudar de posição rapidamente, indo de uma posição para outra totalmente oposta, o que demonstra, mais uma vez, a falta de convicção do governo, a falta de coerência, que ele está totalmente perdido no que se refere à saúde pública do país. E nós vemos você falou uma coisa interessante, depois eu queria a opinião do Halley também. O governo está mudando muito rápido. Parece que ele sem diálogo, não. Parece que isso é o mais grave. Parece que ele está ouvindo mais os marqueteiros do Planalto
do que, na verdade, os técnicos. Então, a qualquer pressão ele muda. Claro. Ele quer dar uma resposta, é lógico, né? O governo desorientado ainda pelo nocaute que ele recebeu nas ruas, nas manifestações, a perda de popularidade gritante, é uma queda livre, né? A presidente Dilma, que já tinha sua reeleição garantida, em um mês perde 28 pontos em termos de pesquisa. Isso dá um barata voa nos marqueteiros e querem dar uma resposta. E a saúde é o que está mais em voga, sempre esteve mais em voga, sempre foi o problema do Brasil, querem dar uma resposta. Então, o que eu senti na última semana foi o seguinte: a cada hora surge uma ideia nova e realmente não há convicção nenhuma. De acordo porque com as pressões, bastou uma pressãozinha exatamente dos médicos fazendo uma greve, um manifesto, já mudou tudo. Ou seja, ou o governo realmente é muito fraco e cede à pressão de qualquer um, ou então não tem convicção, não tem firmeza em nada do que está planejando. Duas uma. Porque bastou os médicos fazer uma pressão, já mudou tudo. Então, ou não tem convicção de nada, ou é muito fraco. Claro, né? E eu aqui particularmente, eu quero deixar muito claro que não há qualquer tipo de postura partidária, no sentido de se penalizar um partido. Sim. É uma questão de Estado, a saúde pública. Eu particularmente votei na presidente Dilma na última eleição, portanto acredito que uma certa autonomia para criticá-la. Entretanto, eu acho que o principal erro do governo foi uma interpretação equivocada das manifestações, principalmente no que se refere à saúde pública. Quando o povo saiu às ruas pedindo por mais saúde pública, por uma saúde pública de qualidade, ele não pediu por mais médicos. Ele pediu por condições de infraestrutura, ele pediu por condições efetivas para que a população tivesse seus problemas resolvidos. Nós, mais uma vez, reafirmamos aquela tese de que nós temos médicos em número suficiente, entretanto, o que falta são condições de infraestrutura, um investimento maior do Estado na saúde pública, e nós estamos ao lado da população, pelas mesmas causas, contra os mesmos absurdos, no sentido de se buscar um SUS de qualidade para todos, mas com soluções verdadeiras, não com soluções feitas para as eleições do próximo ano ou do próximo período. E aí, Halley? Não, eu acho que tem várias questões que são trazidas para o debate, né? Primeiro, importante uma referência de um programa que fazíamos no passado, acho que há 2 meses e meio, onde tu afirmavas que a corrida presidencial estava definida. E tanto... Desde que não surgisse o fato novo. Tanto não está definida que hoje eu penso que dificilmente a Dilma conseguirá reeditar o seu mandato diante do conjunto de situações que se foi se desenvolvendo a partir de um determinado período. E aí é preciso dizer que a leitura não vai ser feita nem hoje, nem daqui a um mês. A leitura vai ser feita daqui a algum tempo, onde nós vamos verificar por que um governo teve uma queda de popularidade tão grande a partir de um conjunto de fatos que foram criados na medida em que nós tínhamos, até então, até o início de 2013, uma avaliação absolutamente positiva do governo, que gerava emprego, que fazia um crescimento, a bem da verdade, não como se sonhava, mas um crescimento enquanto a Europa definhava, que tinha um conjunto de indicadores positivos. E nós avaliaremos isso no futuro, né? Eu sou um daqueles pessimistas em relação ao segundo mandato da Dilma. Ela terá muita dificuldade de reeditar. Sobre o tema da questão das reformas propostas pelo governo, uma outra questão que eu quero aqui me atrever a fazer uma mediação de posição. Tu dizias, Augusto, como é que é um movimento? Tu dissesse um pequeno movimento. Eu não atribuo a um movimento... Pressão dos médicos. Uma pequena pressão. Eu não atribuo uma pequena pressão, uma pressão. Os médicos, os estudantes e os residentes estão organizados em todo o país. Eu faço uma outra, me atrevo a fazer uma outra leitura, mesmo não tendo... Mas se o plano fosse bom, eu não cederia a pressão, né? Se me permite, assim, eu faço uma outra leitura, né? Nós podemos fazer dos fatos várias versões. A minha versão é a seguinte: se apresentou uma proposta e esta proposta já mudou por conta, é uma vitória do movimento dos médicos, dos estudantes, dos acadêmicos, daqueles que em todo o país, por exemplo, nós assistimos o nosso ministro da Saúde ser vaiado em diversos eventos públicos, médicos e estudantes de costa, né? Então, naturalmente, na minha opinião, mostra uma flexibilidade do governo à proposta que foi inicialmente apresentada e foi reapresentada diante das mobilizações. Para mim é uma vitória do movimento. Eu não desqualificaria o movimento
Aqui em Rio Grande ele acontece também com bastante força. E eu não desqualificaria o movimento. Eu diria que é uma vitória das respostas que foram dadas, né? É bem verdade que, aí eu concordo com o Fernando, não adianta nós pensarmos que vai solucionar a questão da saúde são os médicos. Precisa de estrutura, precisa de investimento, precisa de estrutura pública capaz de dar resposta para o nosso povo, né? Saiu na segunda-feira uma pesquisa na Zero Hora sobre índice de desenvolvimento humano. E a gente vê o quanto o índice de desenvolvimento humano no que tange a saúde é ruim no nosso estado. E é ruim em outros estados também, em outras cidades. E a gente vê o quanto é carente, não vai resolver só com a questão dos médicos. Agora, alguns dados são importantes. Por exemplo, quando nós temos 20% das vagas de residência não são ocupadas, nós nos perguntamos. Quando nós fizemos um concurso aqui no município, que tinha um básico de entre 4 e 8 mil reais, que são os dados que a secretária deu, um salário, não um básico, mas um salário, né, em torno disso, e apareceu duas pessoas para concorrer, foi esse o número, tu me confirma que ela nos disse isso, também nós nos preocupamos. Então, na verdade, aí eu estou aqui diante de alguém que está dentro do olho do furacão, está debatendo. Eu quero colocar essas questões como alguém que lê os jornais, que fica aflito, que se pergunta por que acontecem essas situações, na medida em que também temos que dar essa resposta. Mas eu quero aqui já antecipar um juízo conclusivo sobre a matéria. Eu não sou um daqueles que acredita que o problema é os médicos. Não passa pelos médicos. Passa, sim, por investimento público, passa por hospitais, por unidades de atendimento básico. É correção de rumos nesse aspecto. Assim, apenas para iniciar o debate. Você tem toda a razão, e eu concordo com o que o Halley falou, né, porque quando eu falei também, não desqualifiquei o movimento dos médicos. Eu sei que o médico tem uma grande... aliás, uma das classes mais unidas que existe é a classe médica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o governo ele está assodado, ele está pressionado. A verdade é essa, é o governo. E não só o governo da Dilma, como o governo do Alckmin em São Paulo, eles estão acuados. E aí eles tentam dar soluções assodadas. Isso nós falamos aqui, e a secretária que me contradiz. Não é assim. Está sim. Porque soluções não se dão numa semana ou duas. Esse programa Mais Médicos é um engodo. Claro. Na minha opinião, é um engodo. É um programa eleitoreiro, é um programa para dar uma resposta, tipo assim, alguém que está no desespero e dá a resposta. Solução assim, imediata. Né? Eu vi numa reportagem, por exemplo, que a presidente Dilma esteve há uns dias atrás, uma semana ou 10 dias atrás, numa reunião com prefeitos, e prometeu milhões e milhões e milhões para os prefeitos e foi vaiada. Sim. Por quê? Porque ninguém entra mais nessa. O pessoal sabe que esses milhões do PAC não vão chegar. Eu acho que aí mostra que nem 30%. Não, mas então, aí só você soube que ela foi vaiada, né? Não. Então, ela foi vaiada porque ela não anunciou o aumento no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios. Mas também porque o dinheiro... Mas agora tu dissesse uma situação que aqui tem que fazer uma ressalva. Não é possível dizer que os milhões do PAC não chegam. Está aqui a BR-392, está aqui um conjunto de obras no município. Você está apontando exceções que estão chegando. Exceções? Olha, o município do Rio Grande recebeu de mais de 20 milhões de reais Quanto do PAC já foi efetivado até hoje? Fala, em porcentagem. Olha, tu está falando do Brasil ou do Rio Grande? Do Brasil. Do Brasil, talvez um índice de 40% a 50%. É isso aí. Mas se for... Por sorte, nós chegamos dizer aqui. que nada do PAC foi efetivado... Sim, mas não a promessas. BR-392 está toda duplicada, a obra Você do PAC. Está falando a BR-101, você vai a Santa Catarina hoje... Mas não dá para dizer assim, não dá para generalizar. Mas não dá para secretários, para governo, ficar prometendo vamos receber tantos milhões do PAC. Isso é engodo. Eu acredito que a grande questão que deu origem a essas manifestações, como o próprio Halley falou, é o país até vinha de uma maneira razoável do ponto de vista econômico. Entretanto, eu acho que o cerne da questão, a questão central... O Eike Batista também vinha. Foi a revolta da população em relação aos serviços públicos básicos e essenciais. Eu acho que não foi só educação e saúde. Exatamente. Mas não foi só isso, não. Eu acho que a população começou a perceber aquele descompasso do Brasil maravilha, que economicamente vai muito bem, só que quando a sua família, o seu filho precisa de um hospital público, não tem. Tem uma emergência superlotada, falta de investimento do Estado, um descaso absoluto do governo. Fernando, foi um conjunto. Foi também o que eu analisei, claro, que a gente faz programa, a gente está sempre lendo. Foi assim, foi o escárnio do mensalão. O escárnio do mensalão foi muito grande. De julga, não julga, sai ministro, entra ministro. Aí o Rui Falcão fazendo vaquinha abertamente para pagar lá as dívidas dos mensaleiros. Acho que contou, quer dizer, esse escárnio que o pessoal não gostou, Joaquim Barbosa versus
governante, Sim. então isso aí foi o escárnio. A inflação voltando a todo vapor. Claro, Tá? isso pesa A no inflação bolso. voltando que quando, olha, o Lula já dizia, não mexam, inflação controlada é dinheiro no bolso do trabalhador. O Lula falava isso. Inflação controlada Claro. é dinheiro no bolso do trabalhador. E a inflação está disparando. Claro. Né? Não é possível que as pessoas não estejam vendo. Eu digo para vocês, minha senhora que está assistindo em casa, né? Eu faço compras. A questão de 2 meses atrás eu comprava 1 quilo de colchão mole a R$12. Hoje está 17. É só você ir no supermercado ver, qualquer um que vê, a não ser os cegos que não querem enxergar. Então, a inflação descontrolada, tá? O escárnio com a justiça, e essa questão que você falou também, dos serviços públicos de essenciais. péssima qualidade, Claro. com impostos, uma carga tributária enorme. Então, tipo assim, foi uma gota d'água. E a saúde pública, Saúde como pública, sempre e o povo liderando estourou, esse processo. E o povo estourou. E o povo ficou contra tudo. Eu acho que a avaliação do Fernando ela é mais próxima da realidade. Porque você falar em inflação, nós vivemos nos anos 90 inflação da ordem de 30% a 40% mês. No final do governo Fernando Henrique, nós vivíamos algo em torno de 7%, 8%, quando o Lula assume. Então, por mais que tenha inflação, eu tendo a concordar contigo, subiu lá como é que é o tomate, a cebola. Não, isso foi sazonal. Tudo bem. Mas é isso que eu Inflação quero real. dizer. Ela não existe um ambiente inflacionário como se viveu nos anos 90. Mas Graças a Deus. Alguns querem produzir isso como uma forma de fazer política, faz parte, mas não existe. Eu acho que a avaliação do Fernando ela é perfeita, porque claro, é um conjunto de fatores. A corrupção é um fator presente. É inegável que o povo saturou da corrupção. Mas quando tu compara o gasto, para mim é isso que disparou nas pessoas. O gasto da Copa do Mundo com a questão dos serviços públicos. A leitura, para mim, é a mais apropriada. Agora, claro, pode explorar outras facetas. É natural que explore. E o transporte público, né? Para mim é... E o transporte público Mas é foi a isso. razão de tudo. É o Agora, serviço público. Uma recente Ok. pesquisa, a população apontou como principal problema, principal mazela do país, por 48% dos entrevistados, a saúde pública, né? E a segundo colocado ficou a educação com apenas 17%. Então acho que se evidencia aí que a saúde Manda até uma pública mensagem. realmente Vamos ler as mensagens aí, por favor? é um grande problema. Os e-mails que ficaram, então, da semana passada, Frederic Farias, quero perguntar o porquê de não ter médicos no posto da Vila da Quinta durante 24 horas. A Daniele Souto diz, tem a solução emergencial para a saúde. Os companheiros unidos, como são, convocariam seus médicos filiados a fazer o tal contrato emergencial por 6 meses, visando sua ideologia de servir ao povo. E os mesmos fariam plantões aos finais de semana nos postos, não acham? Qual foi o acordo feito pela secretária, pelo prefeito e pelas ONGs para fechar o canil municipal? Soltar é a solução? Não seria mais fácil contratar veterinários para a castração desses animais, em vez de soltarem ao relento? Para quem e para que foi emprestada a viatura roubada em Porto Alegre? E a secretária Vera alegou a existência de cláusula contratual onde os médicos não são obrigados a trabalhar, feito isto pela administração passada. Que cláusula é esta? Impossível. Imagina um contrato de trabalho em que o trabalhador não é obrigado a trabalhar, ou seja, um contrato entre duas partes em que um dos contratantes não precisa cumprir, a menos que seja uma cláusula do tipo, se o executivo não der condições de trabalho, os médicos não trabalham, mas aí e o executivo que está descumprindo? Onde está esse contrato? E o José Fernando da Cidade Nova diz que o que a mesa acha da decisão, ao que parece o Uruguai, em começar a liberação da maconha. É o futuro do combate ao tráfico? Eu acho que as primeiras perguntas, tirando a última agora, as outras perguntas ficaram prejudicadas, que perguntas mais direcionadas à secretária de saúde, né, que, como eu falei no início do programa, não compareceu, não esteve presente, né, prometeu vir, mas não veio. Lembrando que você pode participar a qualquer momento com mensagem por e-mail para conexãosul@globo.com ou mensagem de texto, SMS, para 81340316. Alguém quer falar esse negócio da maconha aí? Né? Esse é um tema espinhoso, nós já debatemos ele aqui. Eu no sou programa. contra, sempre. Nós já debatemos o programa. Se por um lado o argumento de que a legalização pode fazer um controle do Estado, né? A ideia de estar sob os olhos do Estado, quem está consumindo, e extirpar a figura do traficante. Por outro, e a ONU já alertou isso, pronunciou com relação ao Uruguai, tem se pronunciado, a ONU tem uma visão clara, né? Os órgãos de saúde, acho que é a Unesco, não é a Unesco, os órgãos de saúde ligados à ONU,
eles falam de forma clara de que construíram um tratado internacional contra a legalização porque entendem que atrás da maconha vem outras drogas. Sim, como é que vai estipar o traficante? Vai acabar o crack também? Vai acabar... Vão liberar a maconha, vão ter que liberar a heroína, vão ter que liberar a cocaína, vão ter que liberar o crack, vão ter que liberar tudo, porque a desculpa de que vai acabar com o traficante, por quê? Vão liberar tudo? Então sempre vai ter um traficante. Sem preconceito ideológico, eu vi o Fernando Henrique se manifestando. O Fernando Henrique é um defensor, e com outros ativistas, o Bill Clinton, vários outros ex-presidentes de grandes países. Ele não calou a boca ainda não, Fernando Henrique? Mas ele continua falando. Agora, ele não me convenceu, sem preconceito ideológico, mas ele não me convenceu nessa tese. Eu ainda não estou convencido. A tese de que ele é a favor da maconha? Agora, alguma coisa tem que ser feita pelas drogas. O Uruguai, o Mujica, percorreu este caminho. Né? Nós vamos ter que fazer uma avaliação de um período mais longo para ver se de fato diminuiu a questão do consumo, do traficante e tudo mais. Olha, eu nunca tive lá na Suécia, né? Eu nunca tive lá... Na Holanda? Na Holanda, que liberou, mas as reportagens que eu vejo, podem ser, a gente não está vendo em loco, não está vendo, como diz, né, a fonte, mas as reportagens que eu li, que países que foram liberados voltaram atrás. Inclusive, os cafés da Holanda, que os pontos de consumo de droga, eles estão fechando, porque diz que o aumento do crime, o aumento da prostituição foi muito grande na Holanda nessa fase que liberou a droga. Inclusive, a Holanda estaria até radicalizando. Um país que liberou a maconha já está agora querendo proibir o cigarro. Cigarro comum, cigarro de tabaco. Quer dizer, como está radicalizando a Holanda. Foi uma reportagem que eu li em algumas fontes, há algum tempo atrás. Então, é a experiência que a gente pode ter nisso. Né? Eu não acredito. As pessoas vão dizer assim, mas já é liberada a bebida, outros. Sim, nós já temos tantas drogas lícitas, ainda vamos liberar as ilícitas, né? Vou chamar Quer falar alguma coisa antes para chamar meus apoiadores? Não. Quanto a esse tema, eu não tenho elementos suficientes para opinar, então eu não vou cometer nenhuma imprudência intelectual aqui. Parabéns, Zenei, que propôs. O Zenei está sempre ligado. Eu assumo, sempre pergunta, eu sou contra a liberação de drogas, sempre. Né? A favor da vida, a favor do esporte, a favor da vida saudável. Que droga. Cigarro, bebida, maconha, cocaína. Pô, sem essa, né? Vamos chamar meus apoiadores. Você sabia que a oxigenoterapia hiperbárica apresenta ótimos resultados nas infecções ósseas, as chamadas osteomielites, pois a quantidade de oxigênio é até 20 vezes maior dentro da câmara hiperbárica? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Na Bendito G, em agosto, além de modelos especiais, você tem descontos especiais. Venha e confira a coleção de inverno com 50% à vista e 40% a prazo. Na Bendito G, na Avenida Silva Paz, 443. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Tchutchucão Pet Shop, há 10 anos oferecendo banho, tosa, rações, vacinas, medicamentos veterinários e uma ampla linha de produtos Pet Shop. Agora, para você viajar tranquilo, dispomos de hospedagem no Bolacha, aberto de segunda a sábado das 9 ao meio-dia e das 14 às 21 horas e nos domingos e feriados, aberto no Cassino das 17 às 20 horas. Em Rio Grande, na Rua Benjamin Constant, 563. Telebusca 3231-1631. E no Cassino, na Avenida Rio Grande, 401, Sala 109, telefone 3236-3070. Ginasul Postes, com a fabricação e venda de postes residenciais, em concreto ou madeira, no padrão CE, entregues e colocados. Também com fabricação de mourões, meio-fios e comércio de materiais elétricos. Não perca tempo por aí. Poste é na Ginasul Postes, em até 8 vezes sem juros. Na Avenida Itália 1350 e na Rua 24 de Maio, esquina Osório, em frente à CE. Fones 3230-1535, 3230-7502 e 3035-7502. Canal Dente Convênios. Há mais de 10 anos crescendo com o Rio Grande. Médicos, dentistas e laboratórios ao seu alcance. Rua Marechal Floriano 554. Telefones 3231-2098 e 3231-5441.
Se informa, é um sucesso. Jockey Club Master, reservas da primeira fase concluídas e a segunda fase com reservas em andamento. Faça já sua reserva, não perca esta oportunidade. Apartamentos de 2 dormitórios, estacionamento com acesso RFID, playground, quadra de esportes, recanto de lazer, espaço pet, piscina adulto e infantil, espaço gourmet e fitness. SEI, líder em empreendimentos imobiliários. Acesse agoraeusei.com.br ou na Andrada 180. Você sabia que o tratamento do pé diabético com a oxigenoterapia hiperbárica reduz o tempo de internação hospitalar e o uso de antibióticos, o que auxilia na cicatrização total das feridas? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Na Bendito G em agosto, além de modelos especiais, você tem descontos especiais. Venha e confira a coleção de inverno com 50% à vista e 40% a prazo. Na Bendito G, na Avenida Silva Paz, 443. Estamos de volta com o nosso Conexão Sul. Agora também é o seguinte, o Érico não está aqui, o nosso sócio do programa, Érico Strasburg, da SEI Strasburg Empreendimentos Imobiliários, mas eu vou passar um vídeo aí de 1 minuto e pouco. Qual país da Europa? Do novo, deve estar passeando aí, trazendo o nosso shopping, do empreendimento aí da SEI, que é o novo shopping, que já está tudo liberado, pelo que eu sei, aí o nosso amigo está feliz da vida, já houve a liberação aí da prefeitura, de órgãos ambientais, e aí agora parece que é uma questão de tempo para que esse novo bairro nasça ali do lado do Parque São Pedro. Dá para rodar aí, para a gente dar uma ideia numa animação do que vai ser o novo shopping? Aí, né, uma animação do que será o projeto do novo shopping aí da SEI, Strasburg Empreendimento Imobiliário, juntamente um novo bairro nascendo ali na RS 734, ao lado do Parque São Pedro. Desejo sucesso aí para o nosso amigo, nosso companheiro aqui, e que dê certo também para a cidade, lutando aí pelo progresso da nossa gente. Reservasse uma loja já no shopping ou não? Poxa, é uma ideia, né? O Rádio acho que vai levar o escritório Lindemar lá para um prédio daquele. Dentro do shopping, quem sabe? Vai fazer um prédio inteiro ali, né? A secretária também não está aqui presente, mas eu ia perguntar a opinião dela primeiro, mas eu fiz uma colocação aqui que o senhor Jorge Basto Duarte tinha me dito que no dia 15 de julho ele teria ido no posto de saúde do Bolacha e chegando lá, alguém, ou um enfermeiro, não sei quem, teria dito para ele, esta semana não vai ter médico aqui. Né? Eu só achei estranho, porque, Fernanda, a pessoa chegar no posto de saúde e falar, hoje de manhã não vai ter médico, ou hoje não vai ter médico, mas chegar numa segunda de manhã e a pessoa falar, esta semana não vai haver médico aqui, eu achei meio forte, né? E eu perguntei, então, assim, me lembrei na hora, por acaso, perguntei à secretária que estava aqui, a Vera Silva, e ela se mostrou surpreendida, né? Falou até que ia apurar o que estava acontecendo. E então eu recebi uma mensagem, que até então eu vou considerar como sendo verdadeira, que eu fui informado, vi a mensagem, que no período de 15 a 19 de julho foram realizar um curso chamado de plantas medicinais, num total de 40 horas, 8 funcionários da Secretaria de Saúde, 4 médicos, 3 enfermeiros e 1 nutricionista. Neste estava inclusa a doutora Gisele Rodrigues, que é responsável pelo PS do Bolacha. Então, eles foram e voltaram do curso realizado em Nova Petrópolis com viatura da Secretaria de Saúde. Então, tudo autorizado pela Secretaria de Saúde, 8 profissionais, entre eles 4 médicos, de 15 a 19 de julho, em Nova Petrópolis, um curso de plantas Acredito que não pode ser verdadeira essa notícia. Hein? Acredito que não pode ser verdadeira. Não, eu tenho como virar, mas eu não vejo nada demais, mas é uma informação que eu recebi. Não posso afirmar, mas acredito. É uma informação, não, eu acho que porque está dentro daquelas práticas alternativas, né? Mas então, isso eu só coloquei isso aqui porque foi uma informação que eu recebi, né? Como sendo verdadeira. E se não for verdadeira, alguém que conteste, então, eu só achei estranho a secretária não ter nenhum conhecimento sobre isso e me falar que eles foram,
e com viatura da Secretaria de Saúde. Eu acho que tudo gira em torno da questão da infraestrutura, né, da estrutura. Eu acho que os questionamentos que o Halley fez foram muito corretos, eu acredito que são questionamentos comuns a grande parte da sociedade. Por que existem vagas ociosas de residência médica? Evidentemente existem algumas áreas de residência médica em que é mais difícil se ter uma ascensão profissional, se inserir no mercado de trabalho e, logicamente, como em qualquer profissão, o profissional busca aquilo que, de acordo com a sua vocação, é melhor para si, em termos de remuneração, em termos de carreira, em termos de condições de trabalho. E aí entra exatamente o que eu sempre digo. Onde o mercado não consegue colocar o profissional, se aquela determinada área ou aquela determinada profissão tem carência de profissionais, numa área tão essencial como a saúde pública, é obrigação do Estado promover o direcionamento e a fixação desses profissionais no número adequado para o interior. Como se faz isso? Com condições de trabalho e com infraestrutura. Quanto ao segundo ponto dele, a questão da falta de médicos, bom, nós temos números, nós temos fatos. A Organização Mundial da Saúde ela preconiza que o número ideal de médicos é de um médico para cada 1.000 habitantes. Hoje no Brasil nós temos 1,95 por 1.000 habitantes, ou seja, quase o dobro. Então isso evidencia que nós temos sim um número suficiente, só que estão mal distribuídos. E a terceira questão que ele abordou foi porque no último concurso público somente 2 candidatos com um salário de 4 a 5 mil reais. Na verdade, esse não é o salário, né, de 4 a 5 mil reais, é a remuneração. O salário básico é de R$ 1.300. O resto é composto... Nesse caso não era 1.300, porque eu acho que já é do Programa de Saúde da Família. Então não é o básico. Mas existem gratificações que uma sobre a outra edital, chegam a esse valor. Se eu me lembro do edital, acho que ia a 8 mil. Mas aí teria que recuperar. Sim, mas o que nós queremos deixar claro é que são gratificações... Eu vou dizer o seguinte, para um médico, muitas vezes é um salário suficiente para aquilo... Abaixo do mercado. Exatamente. Sim. Mas nem se analisa o valor em si, mas a condição do vínculo de trabalho. Essa remuneração ela é composta por um salário básico, que em geral é bem menor que esse, e gratificações sobre gratificações. O que ocorre? Por exemplo, se uma médica ficar grávida, ela simplesmente, ao entrar em licença maternidade ou a sair do trabalho, ela perde essas gratificações. Ou o profissional, quando se aposenta, não leva essas gratificações para a sua aposentadoria. Não existe um salário por subsídio, como, por exemplo, existe no Judiciário Federal, uma carreira de Estado com estabilidade, com uma remuneração compatível com as responsabilidades. Existe aqueles penduricalhos que vão um sobre o outro, incidindo sobre o salário. E que nós discutimos que a solução para isso é carreira. Claro, carreira. Com carreira de Estado, com visão de qualificação horizontal, vertical, qualificação, incentivo à qualificação. Essa é a solução, não sei se tu concorda. Claro, com certeza. Essa é a solução. Mas o que você está falando, Ale, é o que o pessoal está reivindicando. É uma grande reivindicação. Você está falando exatamente o que o pessoal está reivindicando e que o governo até agora está ali naquela de que vai atender ou não. Aliás, uma pergunta que eu vou fazer para o Fernando. O Fernando é ainda um estudante de medicina, mas um estudante engajado. Essa manifestação, que é um dos temas nossos aqui, sim, que aconteceu no Brasil, não sei se está acontecendo ainda, estava até ontem acontecendo, né? A paralisação? Paralisação, sim, sim. Eu acho que em 11 estados da federação. Sim, nós fizemos aqui também em Rio Grande. O que era, foi muito discutido que as manifestações de ruas o pessoal não tinha uma pauta, né? Sim. E qual era a pauta dos médicos? A pauta principal nessa paralisação era já uma campanha informativa em relação à população, no sentido de que nós estamos lutando pelas mesmas coisas que a população deseja. Nós sentimos que existia um certo descompasso, uma certa desinformação da população que alegava que os médicos estavam fazendo um movimento de classe, um movimento corporativo, e que na verdade não estavam preocupados com os mesmos anseios por uma saúde pública de qualidade. E nós queríamos demonstrar, informar a população que esse era um movimento que pregava, que objetivava as mesmas coisas que essa população, principalmente essa camada mais vulnerável da sociedade que depende do Sistema Único de Saúde, também deseja. E também, claro, um movimento de pressão política sobre o governo, no sentido de se recuar dessas medidas. Só uma coisa, você acha que também essa reação dos médicos foi também uma resposta, porque o que eu senti nos últimos dias também é que o governo quis jogar muita culpa nos médicos. Claro. Né? A população reclamou da saúde e o governo, meio querendo achar um bode expiatório, jogou no ombro dos médicos a culpa. O governo viu que a pressão falando até cresceu, em trazer médicos de claro, fora. Né? O governo viu que a pressão cresceu, a pressão popular, as manifestações contra os serviços públicos de baixa qualidade, especialmente a saúde, e claro, é uma solução muito mais simples do que promover as reformas estruturais necessárias, colocar a culpa em uma classe, jogar essa classe contra a sociedade, colocando essa classe como uma classe corporativa, uma classe mercenária,
próprio ministro da Educação afirmou literalmente que os estudantes de medicina, uma afirmação totalmente desrespeitosa, né, que mostra a sua falta de comprometimento com a saúde pública e com a educação, que os estudantes de medicina eram playboyzinhos, que não desejavam ir ao interior, quando na verdade nós sabemos que inúmeros médicos trabalham de maneira idealista no Sistema Único de Saúde, com salários aviltantes e mesmo assim conseguem de uma maneira ou de outra, apesar de todas as dificuldades, resolverem os problemas da população. Acho que isso é algo permanente na vida de vários dos telespectadores que têm as suas famílias atendidas no Sistema Único de Saúde. Temos mensagem? Por que os médicos da rede pública não têm o mesmo cuidado e atenção com os pacientes, o qual acontece na rede privada? Prefiro o diagnóstico em espanhol, blá blá blá, do SUS. Hugo Melo diz que a secretária, se ela disse o porquê de não vir ao programa ou está se omitindo em responder as perguntas, a saúde não pode esperar, o posto do Cassino está sem médico. E a escola Helena Ismal, como fica? Tenho que ir para a fila de madrugada na FURG para pegar ficha para especialista. Isso não é uma sacanagem com a população? Certeza. E o Eduardo Bozetti mandou um e-mail dizendo: olá, Coronel Augusto César, não vou fazer nenhuma pergunta à secretária por 3 motivos. Primeiro, porque ela não me responderia. Ela não gosta desse rapaz. Alguns deles gostavam muito de mim quando o Gotas de Ácido tocava o dedo na ferida do governo Fábio Branco. Agora que a vidraça trocou de lado, Bozetti não presta. Segundo, porque ela não foi, então não adianta fazer perguntas para as paredes. Terceiro, porque ela não saberia me responder nada mesmo. Mas a culpa não é dela, culpado é quem colocou ela lá. E está mandando um abraço para o Halley. Tá, obrigado aí ao Eduardo Bozetti, eu até comentei seu nome aqui no início, viu? Comentamos. Até porque de vez em quando eu me valho de algumas imagens do blog dele, o Gotas de Aço, para botar aqui, né? E aqui não tem censura, tu sabe disso, né, Bozetti? Não, e o Bozetti, é isso que ele falou, independentemente se criticava o governo, ele tem que continuar criticando, porque é criticando que ele auxilia. Eu acho importantíssimo o trabalho que ele faz, né? Eu não sou daqueles que tem a ficar, eu continuo lendo o que ele produz, acho, claro, não com algumas questões eu dialogo com ele, a gente, enfim, quando tem espaço a gente dialoga, mas é importante o trabalho que ele faz. Aliás, tem que convidar ele para vir aqui no programa um dia, ele não gosta de câmera, tem meia aversão à televisão. E quanto à questão da secretária, vou ser bem sincero, né? Eu também fiquei chateado dela não vir, até porque aqui é um programa sério. E o motivo de eu ter prolongado o programa dessa vez foi justamente porque ela fez a solicitação. Porque nós estamos terminando o programa da semana passada e começou a surgir pergunta, eu falei, acabou o tempo. E ela falou, mas não estou sem tempo de responder. Eu falei, então a senhora volta a semana que vem para continuar as respostas. E ela sabia e ela não veio, né? E eu fui informado de que ela está em casa. Um tema que veio das manifestações, que é a questão do Helena Ismal. O Colégio Helena Ismal, que foi construído, uma obra orçada em torno de 1.800.000, 2 milhões, um erro no projeto, né? Durante o governo Fábio Branco, houve a execução do projeto que teve problema estrutural, houve um reforço na estrutura da escola que fez com que gastassem mais de 4 milhões de reais, a obra custou praticamente o dobro, e ela está apresentando novos problemas estruturais. Então, preocupante a situação, o secretário de Educação, André, e o próprio prefeito Alexandre têm trabalhado... Eu não quero criar nenhum alarmismo, mas... Mas preocupante. Eu hoje, por acaso, meu filho estiver assistindo, o Júlio, que é meu sócio advogado, no escritório Laminha Advogados, hoje, por acaso, Rally, eu estava parando em frente a um florista ali para comprar uma planta, para dar uma certa humanizada na minha recepção do meu escritório, e veio uma mãe de uma criança do Helena Ismal e conversando comigo, falando, Coronel, o senhor tem que falar no seu programa, né? Falando do programa, do problema da Helena Ismal, e eu estou preocupado que minha filha estuda lá. Eu não quero criar nada de alarmante, mas eu acho que não há também esse perigo também, né? Eu penso que deva estar se providenciando uma avaliação técnica o mais rápido possível. Mas está tendo aula normalmente lá? Penso que sim, mas eu tenho recebido pelo Facebook várias denúncias, eu recebi um material bastante volumoso. Eu, pessoalmente, trabalhei no processo de sindicância. Mas são rachaduras? Lá, quando da construção, eu trabalhei no processo de sindicância, né? Então, lá atrás foi criado o problema. Se fez toda uma amarração lá com vigas metálicas para manter, mas efetivamente tem rachaduras. A informação que nos chega, eu não fui ao colégio para fazer vistoria, nem tenho conhecimento técnico para isso, meu conhecimento é jurídico.
mas a informação que chega é que tem rachadura, tem problema. Portanto, se imagina que se tome as providências o mais rápido possível. Agora, tem que se investigar a origem disso tudo. Como é que uma obra orçada em 1 milhão... É isso que nós discutimos agora há pouco. A obra orçada em 1 milhão e 700 custa mais de 4 milhões, ou seja, dinheiro que o povo está dizendo... É o dinheiro, muitas vezes, que falta para fazer o posto de saúde, né, para comprar o remédio. Esse é o debate. E a preocupação com as crianças, com os alunos que estão lá dentro. Né? Eu acho que tem que fazer uma sindicância bem feita e um inquérito. Responsabilizar. Responsabilidade. Eu acho que... Porque também não vou condenar, como eu estou dizendo. Eu sou um cara muito... que a gente costuma ser muito ético aqui. Né? E o Bosetti falou uma coisa muito interessante. Né? E às vezes eu sinto isso também. Né? Eu acho que não tem que falar coisa pessoal do nosso programa. Mas esse programa, pelo menos os programas que eu conduzo aqui há 5 anos na cidade... sempre foi um programa crítico, Fernando. Você é a segunda vez, mas sempre foi crítico. Claro. E o gozado é o seguinte, o lado hoje que está no governo, muitas vezes esteve no meu programa para criticar o governo passado. Sim. E hoje eu recebo crítica dessas pessoas quando se levanta a crítica aqui ao governo atual. Está há pouco tempo. Então, eu digo o seguinte, eu não mudei, vocês é que mudaram. Que não deveriam. A gente está aqui para elogiar e para criticar. A gente aqui quer ser para ser criticado e para ser claro, criticado também. Às vezes a gente fala, mas também tem que saber escutar. Mas as pessoas é que mudaram. Né? O Augusto César e o programa não mudou em nada. Nós estamos aqui dando voz, né, para todo mundo. Né? E por isso que eu não aceito certas críticas. Né? O pessoal dizendo que eu estou isso, que eu estou contra. Não estou contra ninguém. Eu estou a favor da verdade. Tem uma mensagem, não? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Mas o Fernando também falou uma coisa interessante ali, Fernando, que nós falamos da outra vez, que às vezes as pessoas... O que eu sinto... Por que eu, analisando esse programa, eu não sou médico, claro, mas por que quando eu vi esse programa Mais Médicos, surgindo assim no meio do fogo, né? Eu não gostei, eu achei muito assim, de marketing, né? Superficial, né? E por que eu também não gostei? Porque só falavam de médico. Claro. É médico. Parece até uma coisa meio de ignorante, de médico. Gente, médico não trabalha sozinho. Aí eu fiquei imaginando assim, vão dar 2 anos de residência médica. 2 anos depois de formado para botar para o interior médico. Aí o médico, você se forma, vai lá para o interior, aí o médico vai chegar, estou até conversando com meu filho isso hoje, o médico vai chegar para um paciente e falar, você tem que tomar uma vacina. Mas de onde eu tomo a vacina, doutor? Não sei, eu estou aqui cumprindo meu tempo obrigatório. Aí o médico olha assim, a não ser que o médico tenha um olho que olha para a pessoa e olha o estômago e vê que está com úlcera, vai falar, olha, você tem que fazer uma endoscopia. Mas, doutor, onde é que eu faço uma endoscopia? Não sei. Isso é um discurso, né, é um discurso que agrada a população. O médico vai olhar para a pessoa assim, olha, eu acho que você está com anemia. Claro. Você tem que fazer um exame de sangue. Mas de onde eu faço o exame de sangue, doutor? Não sei, eu estou aqui cumprindo meu tempo. Quer dizer, palhaçada. É um discurso muito estratégico, né? Quando o governo propõe mais médicos... Como é que vai botar um médico no interior se não vai dar um apoio que ninguém vai se opor a isso. De laboratório, né? De laboratório. Claro, condições de infraestrutura. De exames, de hospital. Claro. Quer dizer, coisa eleitoreira, né? Vamos parar com isso. Tem Chegou mensagem? Um e-mail aqui do Fábio de Aguiar Lopes. Ele dá boa noite a todos do programa. Estou acompanhando o debate, fiquei surpreso positivamente com a declaração do Halley, pela sua análise coerente e lúcida de que o problema da saúde pública está no financiamento deficiente e na falta de condições estruturais. Isso é o óbvio. Entretanto, não é análise feita pelo governo. Halley, por favor, aconselhe o ministro Padilha e o ministro Mercadante, pois eles parecem desconhecer essa realidade, tanto da saúde como do ensino médico. Na questão dos 8 anos da graduação da medicina, o governo não recuou por pressão dos médicos. Ele mudou a opinião ao ouvir quem entende do ensino médico, os diretores das escolas médicas, a Associação Brasileira de Ensino Médico e as entidades médicas. Um abraço a todos, em especial ao Fernando pela defesa que faz da saúde pública, conhecida de perto por todos os estudantes de medicina desde o 1º semestre de faculdade. É médico esse Ele Fábio? É médico. Sim, o Fábio esteve aqui. Ah, o Fábio Lopes. Pô, um abraço, Fábio Lopes aí. Eu não me percebi bem. Né? Eu gostaria de levantar um tema aqui que eu acho que agradaria os telespectadores, eu acho que é um tema que gera uma discussão, que nós recebemos a informação de que a Prefeitura Municipal do Rio Grande está estudando a possibilidade de se passar a administração da saúde do município por meio de OCIPs. Eu acho que os telespectadores a grande maioria não conhece o que significam OCIPs, são organizações de sociedade civil de interesse público. Na verdade, são instituições privadas, de direito privado, sem fins lucrativos, que atuariam em conjunto com o serviço público em algumas áreas, como saúde, educação, produção e pesquisa, cultura, e a Prefeitura de Rio Grande está estudando essa hipótese.
Nós consideramos que isso é um pouco temerário, ao menos se promover essa atitude sem qualquer tipo de diálogo com as entidades, com os profissionais de saúde, pelo fato de que principalmente contraria 3 aspectos. Primeiramente, haveria uma precarização dos vínculos de trabalho dos profissionais. Se aboliria o concurso público para a entrada dos profissionais no serviço público. Esses profissionais poderiam ficar sujeitos à pressão política sem estabilidade, poderiam ser demitidos a qualquer momento, e também poderia isso se tornar um cabide de empregos, um aparelhamento político da estrutura de saúde do município. Além disso, também contraiu o dever constitucional de que o Estado preste exclusivamente os serviços nas atividades fins, as atividades básicas e essenciais como saúde e educação, e que essas atividades sejam exclusivamente prestadas por servidores concursados. E, além disso, o que é mais preocupante, haveria uma flexibilização significativa no que se refere ao processo licitatório, aos trâmites burocráticos de fiscalização, abrindo uma possibilidade maior ainda à corrupção. Em inúmeros locais, a Justiça já decidiu, por prefeituras que haviam aderido anteriormente a essa prática, que elas deveriam anular esse processo. O Ministério Público constantemente está fazendo termos de ajustamento de conduta nessas cidades, como, por exemplo, em Alto da Floresta. Eu só vou, terminando, citar aqui o pronunciamento de uma procuradora do Ministério Público de Trabalho, que disse: na área de saúde isso não pode acontecer, não se pode terceirizar, não se pode abrir licitação por pregão para contratar profissionais vinculados à atividade fim da administração. Procuradora Fernanda Lita, do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, resumidamente, o que a Prefeitura Municipal do Rio Grande pretende fazer, se isso se confirmar, é se ausentar das suas responsabilidades, não investir na saúde pública do município e passar a saúde pública do município para as mãos da iniciativa privada. Eu gostaria de falar sobre esse tema porque ele é bastante interessante e eu conheço esse tema. Primeiro, me surpreendo com a informação. Eu não li essa informação, eu não sei onde está registrada essa informação, e eu quero aqui antecipar minha posição. Eu sou radicalmente contra esse tipo de projeto, sou autor, inclusive, subscrevi a petição junto ao Ministério Público Federal em nome do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade, sou autor da representação, que determinou a notificação da universidade no caso da EBSER. Sim. Né? Aproveito a oportunidade para saudar a coordenação da APTAFURG, a Maria de Lourdes Louso, coronel, deixar claro, eu ajudei junto com o trabalho militante também do Sindicato da Saúde, do Sindicato de Saúde, nós ingressamos com uma representação no Ministério Público contra esse tipo de situação. Aliás, o Tribunal de Justiça já decretou em Novo Hamburgo e a matéria já foi arguída a inconstitucionalidade da empresa brasileira de serviço hospitalar, a EBSER. Esta empresa, esse tema é importante, dá para nós passar um pouquinho, porque esse tema é importante. Não dá para passar. Porque só para concluir. Não, mas só um pouquinho. Não deixa, não tem deixa. 3 minutos, só para concluir. Não dá para passar. Esse tema é importante. E a inconstitucionalidade desse tipo de atitude, eu vou dizer mais uma vez, aonde eu puder dizer isso, vou dizer. Claro. Eu não concordo com esse tipo de situação. E, graças a Deus, eu não vi nada. Aí quero discordar de ti, Fernando. Não vi nenhum documento da prefeitura que aponte agora acabou e vou ser o primeiro a dizer não, porque escrevi sobre isso. É o seguinte, acabou o nosso tempo e eu quero terminar o nosso programa de hoje agradecendo a presença do Fernando, mas mostrando a bela visita que o Cassino teve essa semana, nas imagens que a nossa professora Aline Milciuda Costa nos cedeu. Jogo do Rio Grande, domingo, 11 horas. Jogo do Rio Grande, domingo, 11 horas. E olha as imagens aí que a professora e atleta Aline, isso todo mundo conhece aí do Cassino, nos mostrou. A visita que nós tivemos aí na Praia do Cassino esta semana. Terminar com essas imagens.